Olá, olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da IBWave. Hoje temos o prazer aqui de ter a participação também da QMC. Meu nome é Milton Malves, sou engenheiro de vendas da IBWave, estou aqui com o Ricardo também, que vai compartilhar um pouquinho do projeto 5G no Brasil. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Milton. Bom dia, pessoal. É, Por coincidência, né, pessoal, ontem foi aí o lançamento oficial, né, da primeira rede 5G, então quando a gente definiu a data, inclusive, foi mesmo sem querer, né? Mas acabou calhando aí de, de casar bem com o lançamento da primeira rede indoor, né? Oficialmente comercial aí no Brasil, lá em Brasília, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto 5G em ambientes indoor, né? E o Ricardo vai trazer um pouquinho da experiência que eles tiveram no primeiro projeto de 5G NR que eles trabalharam aí é, no Rio. Eu gostaria de lembrar todo mundo que vocês vão receber uma gravação do webinar, né, por e-mail nos próximos dias. Então, aqueles que não puderam comparecer aqui ao vivo, né, vão receber aí também o link para baixar e os que participaram também vão poder rever, é, caso tenha interesse em algum conteúdo específico aí. E a qualquer momento, pessoal, vocês podem ingressar na, na aba de perguntas aí do seu painelzinho aí do GoToWebinar e enviar suas dúvidas, seus comentários, tá? Não precisa esperar no final, não. A gente tem um tempo de perguntas e respostas no final, mas pode já ir enviando aí os comentários, as dúvidas que já tiverem ou que forem surgindo durante a apresentação, tá bom? Nós preparamos uma agenda para vocês aqui, falando um pouquinho sobre a evolução, né, dos sistemas indoor, do 4G para o 5G, focando muito mais nos principais recursos. A gente teve aí tem várias características novas no 5G, né, mas a gente vai focar um pouquinho nos principais recursos e nos principais desafios aí para a transição dos projetos existentes também, né? Como transicionar os projetos de 4G para 5G em ambientes indoor. E, seguindo a linha aí, falar um pouquinho também sobre as melhores práticas para os projetos 5G na ferramenta, né? No iBuild Design. Então, a parte de configuração do sistema, a parte de beamforming, né? E também a importância aí de ter um pouquinho mais de detalhes na modelagem, principalmente para ondas milimétricas, né? E depois o Ricardo vai trazer aí todo o know-how, aí toda a experiência deles no primeiro projeto 5G NAR que eles fizeram e trazer bastante detalhes para vocês. Então, a primeira parte eu vou tentar fazer o mais rápido possível aí, porque eu sei que o mais interessante aí talvez esteja nessa parte prática aí, nos exemplos que o Ricardo vai trazer, né? E no finalzinho a gente tem esse tempo para perguntas e respostas aí também para atender todo mundo, né? Um, Começando com a evolução dos sistemas indoor, pessoal, do 4G para o 5G, claro, o 5G traz uma série de novas features, né, e novas funcionalidades também, mas como principais recursos, assim, principais alterações do 4G para o 5G, a gente selecionou aqui três para falar para vocês, né, que é justamente o beamforming, o Massive MIMO e também o CRAN, né. Então, começando pelo beamforming, beamforming é uma técnica, né, para moldar o padrão da antena de um conjunto de antenas ou de um conjunto de beams, né, e poder moldar o padrão na direção preferida, né. Isso é feito para direcionar o padrão da antena em direção aos clientes que estão em serviço, né, que é realmente o principal, né, do beamforming, mas também permite minimizar o padrão também de radiação na direção dos clientes que podem estar bloqueando o sinal, né? Que é o que a gente conhece como posicionamento nulo. E esse beamforming, né? A tendência do beamforming, claro, como resultado, né? Melhorar a relação sinal-interferência e ruído, né? E com isso aumentar a taxa de transferência também do sinal, melhorar a capacidade do sistema. E como implementação, a gente tem três diferentes arquiteturas de beamforming possíveis, né? O analógico, o digital e o híbrido. Mas como que isso ocorre fisicamente, né? Como que é criado isso fisicamente na antena, né? Uma configuração de matriz de antena mais popular assim do mercado é o que a gente conhece como matriz de antena regular uniforme, né? Ou seja, a gente cria uma matriz das antenas através de um eixo, né, ortogonal, formando assim de forma retangular uma geometria que permite criar diferentes quantidades de elementos, né? Então,
dois exemplos comuns, assim, seria um conjunto de antenas, né, uma matriz de antenas 8x8, igual essa primeira aqui, ou nessa matriz de antena 8x8, a gente poderia acomodar até 64 elementos diferentes, né? Enquanto num conjunto, por exemplo, 16x16, a gente poderia ter um total de até 256 elementos de antena. E baseado nesse conceito, né, a gente vai definir, então, de acordo com o tipo de antena e a abertura da antena, a gente vai definir um array específico, né, uma matriz específica para a antena. E eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de uma antena que visa ter uma abertura horizontal de 120 graus. Então, em uma matriz de 120 graus, eu poderia cobrir esses 120 graus com, por exemplo, aqui 7 bins diferentes, né? Com uma abertura de 16 graus cada um, né? Então, a gente teria um array aí de 120 graus coberto com 7 bins, 16 cada um. Se eu for usar a matriz 16x16, por exemplo, eu teria que reduzir um pouco a abertura de cada bin, né? Então, eu poderia trabalhar, por exemplo, até 8 graus aí, eu teria uma opção de ter mais bins nesses mesmos 120 graus, né? Então, aí eu tenho uma série de possíveis combinações, né? Mas lembrando que eu vou cobrir toda a área, né? Não só em abertura vertical, mas horizontal, mas também em abertura vertical, né? Então, se eu tiver esses mesmos 7 feixes cobrindo 120 graus em plano horizontal e eu quiser cobrir 80 graus, por exemplo, no plano vertical, eu teria então uma matriz completa que representaria exatamente o padrão final aqui, digamos, né? Que numa matriz 8x8, em 120 graus de horizontal com 80 graus de vertical, eu teria então, com esses bins de 16 graus, né? Eu teria 7 bins na horizontal, 5 bins na vertical, com um total de 35 feixes, né? 35 bins aqui nessa composição. Essa mesma composição num padrão 16x16, eu reduzo a abertura do bin, né? E eu passo a ter então 16x16, eu passo a ter, perdão, eu passo a ter aí mais bins na horizontal, né? E mantendo os mesmos 5 bins na vertical, eu teria então 13 bins na horizontal e 5 na vertical, um total de 65 feixes, né? Então, dependendo do modelo da antena, da abertura da antena e claro, de cada bin, a gente vai ter composições diferentes aí, né? E aí, como que a gente utiliza isso na prática, né? Como é que é utilizado o bin, o multibin na prática? O suporte do beamforming no 5G exatamente permite e tem a capacidade de distinguir entre diferentes feixes, né? Então, os dispositivos que estão na rede, eles são capazes de receber diferentes feixes, diferentes bins e diferentes bins da antena e de alguma forma selecionar, né, os melhores feixes para transmissão de dados ou para receber informação do controle, né? Esse tipo de suporte é possível porque no design a gente tem um recurso físico dos blocos SS e PBSH, né? Então, como padrão, o SSB no domínio do tempo é feito em uma sequência temporizada, né? Então, cada SSB pode ser enviado em feixes diferentes. E eu tenho uma combinação de até 8 sequências de SSB únicas, né? Que eu posso enviar em 8 feixes diferentes. Então, com isso eu vou tendo SSBs diferentes, transmitidos em bins diferentes, e no plano de projeto, isso vai representar um feixe mais direcionado, né? Então, aqui eu tenho um exemplo com 2 usuários. Esse usuário aqui estaria sendo atendido pelo bin 2, enquanto esse usuário estaria sendo atendido pelo bin 6, né? Então, eu tenho os feixes aqui estreitos, comparados com uma cobertura tradicional nos mesmos 120 graus do 4G. No 4G eu teria só uma abertura mais larga, né? E o efeito disso na prática, né, é que eu vou ter então vários feixes, né, transmitindo aí no PDSH. Então eu tenho um incremento aí também na questão de capacidade e throughput de dados, né? Um dos benefícios que traz o beamforming também é o Massive MIMO, né? Mas o Massive MIMO não é baseado só no beamforming. O Massive MIMO é baseado em 3 conceitos-chave aí, né? A diversidade espacial, a multiplexação espacial e o beamforming, né? Então, o Massive MIMO aí, ele vai ser configurado, ele vai ser caracterizado por esses 3 conceitos-chave aí, né?
na verdade, no final, o Massive MIMO vai permitir que a gente tenha uma série de benefícios, né? Antenas mais ativas, energia mais focada, menor interferência, né? E em relação ao multi-uso MIMO, né? A gente consegue com o Massive MIMO aí, com esses 3 efeitos aí, a gente consegue um SNR melhor, né? Principalmente na borda da célula também, o que aumenta naturalmente aí o desempenho nas regiões do que o multi-use MIMO, né? E o caso do CRAN, pessoal, na verdade não é uma topologia exclusiva do 5G, né? Já vinha do 4G, né? Mas o CRAN é uma topologia que pode ser utilizada aí também e a grande vantagem do CRAN, né? Entre várias questões de custo e tudo, também o fato da gente poder centralizar, né, o processamento e a tendência também agora é que a gente possa evoluir, e muitas vezes já estão evoluindo, né, estão evoluindo para o Cloud Run, né, então da Run centralizada, a tendência aqui da Run centralizada é evoluir para Cloud Run e inclusive os processamentos podem ser feitos aí em servidores, até servidores comerciais também, né? O que flexibiliza também a própria implementação, né? Do CRAN também. No projeto Indoor, o impacto está exatamente no planejamento de capacidade, né? Então, a gente consegue também aumentar o processamento com as BBUs agrupadas aí e centralizadas num CRAN ou num Cloud Run, né? Esses são os 3 principais recursos, vamos dizer, do 5G, né, em relação ao 4G. E os principais desafios para implementar ou para transicionar os projetos 4G para o 5G, o primeiro de todos é o backhaul, né? Ou seja, assim como uma rede outdoor, né, para o 5G, também vai ser fundamental o backhaul para os projetos indoor, né? Ou seja, para fluir todo o tráfego gerado ali no seu projeto indoor. Mas a gente tem outros desafios também, né? As ondas milimétricas, que no 5G é uma realidade, né? E podem ser feitos e podem elevar muito a taxa de dados, principalmente pela largura de banda que a gente tem na ondas milimétricas, e isso permite aumentar bastante a taxa de dados. E em ambientes indoor, principalmente, existem vários casos já de uso em estádios, em áreas mais abertas, né, também, onde as ondas milimétricas não têm tanto problema de penetração, né, ou de propagação num ambiente mais fechado, mais obstruído, né. Outra questão também é o que fazer com os DAS passivos, né, existe um legado grande de projetos indoor DAS passivo 4G, né, a tendência é que esses projetos migrem a um DAS ativo, né, ou até mesmo um projeto com small cells ou um Active Radio, né, e a migração do sub 3G para sub 6G, né, então a gente está acostumado a fazer os projetos até 2.6 GHz, né, para o LTE, mas para o 5G também a gente vai ter aí principalmente a frequência de 3.5, que é até o caso que o Ricardo vai explicar aí, e tem esses desafios também de propagação e todos os efeitos também nos projetos, né? No iWave Design, pessoal, a gente tem uma série de melhores práticas, né, ou de sugestões, né, para o uso do iWave Design no 5G. Uma das melhores práticas principais é a configuração do sistema, né, 5G. No 5G a gente teve uma introdução de uma série de novos conceitos, né, numerologia, particionamento da banda, slots, formats. Então, são uma série de fatores que podem ser configurados no 5G e que afetam os resultados do sistema, né? E por consequência, na ferramenta, no iWave Design, afetam também os resultados dos mapas, né? A alocação dos slots aqui para dar um link para o uplink, a definição do número do padrão de SS, de periodicidade também. Então, toda essa questão de numerologia e definições tem que ser bem configuradas, né? Para que a gente represente realmente fielmente na ferramenta, né? As configurações do sistema e para a questão também dos dispositivos, né, vão começar a chegar aí no mercado aí os dispositivos, principalmente de ondas milimétricas, né, e pelos estudos que a gente tem feito, a gente tem visto que existe uma variação aí no ganho da antena, principalmente dos dispositivos, né, então uma recomendação aqui, como melhor prática, é definir bem o perfil do 5G aqui, né, corretamente, e para a questão dos dispositivos, verificar realmente o ganho da antena em ondas milimétricas, né, aqui onde a gente configura o ganho da antena aqui dos dispositivos, né? Para a banda sub 6 GHz, a gente pode deixar até o ganho aqui default que já vinha do LTE, por exemplo, né? Que não tem muita alteração, mas para ondas milimétricas, assim, a gente tem visto que é bom alterar aí de 6 a 7 dBi nesse ganho da antena, né?
A modelagem beamforming também é um fator importante, né? Esse é exatamente o formato como vocês vão ver uma antena beamforming modelada no WebWave. E no WebWave, o arquivo VEX do WebWave é possível modelar o padrão de radiação SSB agregado, ou seja, vocês conseguem ver o agregado aqui para cobertura total SSB. E também pode ser visto os padrões dedicados PDSH, né? Então, aqui na configuração do VEX, vocês definem se a cada BIM, se ele é um SSB, se ele é um PDSH, né? Então, é super importante checar isso. Por quê? Porque, na prática, vocês podem verificar, por exemplo, se foram realmente configurados os BIMs separadamente, né? Porque, no caso dos cálculos, principalmente de mapas de PDSH, SNR e Maximum Scale Data Rate, serão usados os padrões individuais, né? Buscando exatamente a ideia do beamforming, né? Então, se vocês não enxergarem aqui os BIMs numerados, se vocês tiverem só, por exemplo, um padrão criado assim de forma agregada, né? Vocês têm que prestar atenção porque a gente pode ter diferenças nos resultados, principalmente dos mapas de PDSH, SNR e Maximum Scale Data Rate, tá, pessoal? Então, checar bem isso para ter precisão nos mapas, né? E em questão às modelagens para as ondas milimétricas também, é super importante considerar e detalhar bem a modelagem do edifício, porque existe uma grande diferença, né, entre uma predição, por exemplo, em 3.5 GHz e uma predição em 26, 28, 30 até 60 GHz, né? E aqui tem um exemplo mostrando, no mesmo ambiente, a grande diferença aqui na propagação, né, de uma banda sub-6 e uma onda milimétrica. E também as provas, o WebWave já tem todos os materiais preparados, né, para ondas milimétricas, mas todas as provas que a gente fez, os testes que a gente fez, mostraram que para as ondas milimétricas também o efeito de reflexão é muito grande, né? Então, para ondas milimétricas, porque como a onda como a frequência é muito alta, né, a largura, né, de onda é muito estreita, né? Então, praticamente todos os materiais são maiores, né? Então, isso eleva o efeito de reflexão de sinal e principalmente em materiais importantes, espelhos, né? Quadros brancos, TVs, todos esses materiais que são bastante reflexivos, né? É bom também considerar a modelagem desses materiais em específico, se vocês forem fazer um projeto também que considere ondas milimétricas, tá bom, pessoal? Então, essas são só algumas dicas, algumas melhores práticas para uso da ferramenta. E agora eu vou deixar o Ricardo aqui apresentar a parte do projeto, né? Então, ele vai falar um pouquinho para a gente aí sobre, ele vai falar aí para a gente um pouquinho sobre o projeto, né? Que eles desenvolveram e um pouquinho das experiências, dos aprendizados aí. É com você aí, Ricardo. Bom, Milton, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos aí pela disponibilidade, né, e estarem participando aqui conosco. É um prazer poder compartilhar isso com vocês. Você já compartilhou a sua tela aí? Não, ainda não. Tá. Nós temos aqui... Agora eu estou compartilhando. Agora sim, obrigado. Bom, a ideia, né, só um ponto importante, isso foi um POC que foi realizado, tá? Então, nesse POC, nós tivemos aí a parceria com a operadora, foi a operadora TIM, abraçou a causa junto conosco para a gente experimentar a solução, testar, fazer as provas que precisavam ser feitas, né? E, graças a Deus, foi um sucesso. Então, compartilhar um pouco de como foi essa empreitada, quais foram os cuidados que nós tivemos, como, principalmente, né, a importância da WebWave, a importância da equipe técnica em estar preparada para enfrentar esses novos desafios, essa nova tecnologia, mas também compartilhar os resultados que a gente teve aí. Tá? Então, um prazer enorme, muito obrigado. E qualquer pergunta, né, por favor, podem escrever aí, a gente tenta responder tudo hoje. O que não for possível, a gente responde depois por e-mail. Tá? Bom, falando desse POC, nós tivemos aí uma aprovação com a Anatel para executar o POC, tá? Então, foi por um período muito curto. Está instalado o site, assim que liberarem a região, a gente ativa novamente, mas por enquanto ele está suprimido. Foi instalado, foi feita a instalação. Nós não liberamos para tráfego, né, comercial, foi só para os testes mesmo, mas o projeto está pronto, está instalado, estamos só aguardando. Tá? Bom, falando um pouco da QMC. A QMC é uma neutro roxo, nós estamos aqui no mercado brasileiro desde 2012. Ela foi fundada em 2008, em Porto Rico. Tá?
e hoje nós estamos aí presentes em 7 países. Tá? Então, nós estamos presentes nos Estados Unidos, México, Colômbia, Peru, Chile e Brasil. Nós atuamos aí desde os sistemas DAS, sistemas que nós chamamos de SLS, que acabou sendo adotado pelo mercado, esse nome, né? São os Street Level Solutions. Temos o mercado de Small Cell, temos o mercado de torres, que é o mais comum do One Neutral Host, e temos também os sites especiais, que nós chamamos de PI, né? Que são sites camuflados em pontos críticos. Então, nós temos aí projetos, né? Já instalados em locais bastante críticos, por exemplo, áreas que não pode ter nenhuma alteração visual, né? Áreas protegidas pela departamentos aí históricos, por exemplo, temos áreas que têm dificuldade de instalação N, então nós temos todo um portfólio, né? E o portfólio que a QMC tem montado hoje é para endereçar uma das nossas visões, né? Na verdade, 2 das nossas visões aqui, que é habilitar a conectividade. Então, o nosso portfólio é pensado para isso, para habilitar a conectividade onde quer que seja e solucionar os problemas dos nossos clientes, né? Então, quando chega algum desafio, eu tenho esse projeto, já tentei de tudo, a gente não consegue cobrir, manda para a gente, que a gente tem uma vontade enorme aí de resolver esses problemas, tá? Com qualquer sistema que a gente tenha no nosso portfólio, tá bom? Bom, hoje, no mercado de DAS, nós somos líderes, né? Temos muito orgulho em dizer isso. A gente tem trabalhado incansavelmente, tanto nas questões técnicas, quanto na qualidade das implantações. Então, nós temos um time altamente capacitado, tanto tecnicamente, o pessoal de implantação também totalmente capacitado, o time de Venue Acquisition para resolver problemas de contrato. Então, assim, hoje nós nos encontramos numa posição, nos investimos em treinamento, tá? Então, toda essa equipe nossa está preparada para atender todos os desafios aí que os nossos clientes jogam em nosso caminho. Importante notar que nossa equipe de engenharia global, né? Nós atendemos aí todos os mercados, se somarem todos aí, a experiência de todo mundo faz parte da equipe, nós vamos ter mais de 10 mil projetos, né? De implantação indoor e projetos de N cenários, né? Desde estádios, metrôs, zonas de eventos, shows, grandes arenas. Então, assim, nós temos o conhecimento dentro da equipe hoje para atender todo tipo de desafio de cobertura indoor. Bom, onde foi feito esse POC, tá? Essa implantação? Nós temos aí no Rio de Janeiro o complexo do aeroporto Santos Dumont. Para quem conhece ali, ao lado do aeroporto, nós temos um shopping chamado Bossa Nova Mall. E agregado ao aeroporto temos esse shopping e temos também o Hotel Prod, né? Então, nós temos um sistema instalado ali hoje, o sistema DAS tradicional, o sistema DAS ativo, provendo os serviços de cobertura nas tecnologias 3G e LTE, tá? E foi escolhida essa região para esse POC por algumas razões, tá? Que a gente vai falar aí ao longo do tempo, mas principalmente é a visibilidade do site, né? É uma porta de entrada do Rio de Janeiro, doméstica, né? E também, vamos dizer assim, um mix de ambientes que a gente tem de cobertura, né? Então, o nosso grande interesse era provar, né, como se daria essa cobertura em 3.5 em diferentes zonas de atendimento. Tá? E aí eu vou explicar por que para nós isso era importante, né? Qual era o nosso interesse em fazer esse mix de atendimento. Então, nesse site, nós selecionamos aqui alguns pontos, né, que nós entendemos como... Deixa eu ver se eu lembro como é que eu marco aqui. Nós temos lá uma praça de alimentação, apesar de ser uma praça de alimentação pequena, é uma praça bastante movimentada, né? Então, aqui a gente queria averiguar como se daria o projeto, como se comportaria o sinal, né? Quais as particularidades do modelo de propagação do 3.5 5G New Radio, né? Dentro de um ambiente altamente denso, vamos colocar assim, né? Então, aqui tem muita movimentação, tem bastante bloqueio, bastante interferências de propagação, tem uma área de coworking aqui bastante importante e a densidade de pessoas nessa região bastante reduzida. Então, isso nos trouxe alguns dados valiosos que hoje a QMC detém, né?
Então, nesse ponto da fragmentação, nós escolhemos 3 pontos de radiação, a gente chama praça 1, praça 2 e praça 3. Nós tivemos aí uma outra área bastante importante, que é a área do embarque e desembarque. Quem conhece ali sabe que tem uma área dedicada ali para embarque e desembarque de Uber, né? Então, era uma outra área de concentração. Mas mais importante ainda, é uma área aberta, então isso nos deu a chance de explorar como se daria o handover, né, com outdoor, um handover com indoor. Nós tínhamos outros planos de testar outro tipo de ancoragem, tá? É bom explicar que o trial começou com a ideia de ser um standalone, mas ao longo da execução, da preparação, nós acabamos migrando para um non-standalone, justamente para poder explorar como se daria essa ancoragem com diferentes tecnologias, tá? Então, no caso aqui, do trial, a execução do POC foi feita com ancoragem 1800. E nós temos aqui um hotel, né, que nos traz outras informações importantíssimas aqui, né, em relação ao modelo de propagação, que é um ambiente com bastante superfície reflexiva, como o Milton comentou, né? Apesar dele estar falando da Minimetric Wave, a gente tinha essa preocupação em 3.5 também, porque conforme vai aumentando a frequência, o comprimento de onda vai diminuindo, você vai tendo mais dificuldade de penetração, mas em contrapartida você vai tendo mais facilidade de reflexão, né? Essa é a natureza da onda eletromagnética. Então a gente queria ver como é que se comportaria o sinal nesses ambientes, e além do que, aqui nós temos um pé direito alto, que nos trouxe algumas informações valiosas também. Então, mostrando os cenários, né, são esses. Esse é o equipamento instalado já. Então, a área de Uber, né, à nossa esquerda, a área central aqui seria o lobby do hotel. Pode ver que está bem do lado da nossa antena, do sistema DAS tradicional. E nós temos aí a praça de alimentação em questão, onde foram instalados os 3 pontos para a execução do trial. O sistema instalado lá foi um DAS digital. Tá? Não tem muita novidade aqui, é a arquitetura tradicional que nós conhecemos, né? Ou seja, a gente precisa da fonte de sinal da operadora. Essa fonte de sinal é conectada num ponto para realizar a interface do sinal, onde a gente vai trabalhar esse sinal da operadora. Enviamos esse sinal para uma unidade master, né? Para que ele seja digitalizado ou combinado, vai depender de cada fabricante, né? Como é que ele trabalha esse sinal. E aí, a partir desse sinal, a gente distribui para os pontos de radiação, tá? No caso aqui, nós utilizamos uma solução que suporta já integrado um MIMO 8x8. Né? Então, os testes que foram realizados lá foram em todos os cenários. Quando eu digo todos os cenários, foram MIMO 8x8, MIMO 4x4, MIMO 2x2 e sistemas SAIS. Então, a sala de equipamento nossa, né, onde foi instalados os equipamentos, ela está no telhado do empreendimento, né, na área de cobertura. Nós temos uma distância aí mais ou menos de 20 a 25 metros até o nosso local onde está instalado o equipamento da QMC. Então, aqui também já serviu como desafio para a gente ver como vai ser essas perdas, né? A gente estudar realmente como é que esse sinal se comportaria, tá? Bom, outra coisa importante, e aqui extremamente importante, nós buscamos algumas parcerias para a gente executar o trial, tá? E uma dessas parcerias foi com a Rothschild, onde eles nos cederam aí um scanner 5G, preparado para fazer as medições de 5G. E foi toda a diferença, tá? Na execução do trial e no sucesso, porque nós tivemos bastante troubleshoot, nós tivemos bastante utilização de sistema, seja de configuração do rádio da operadora, parametrização, fazendo as medições para ver como isso se comporta dentro do sistema DAS. Utilizamos maciçamente para fazer o mapeamento das portas, mapeamento de antenas. Nós estamos numa área aí de aeroporto, né? Por exemplo, então a gente queria ver como é que estava se comportando o ambiente de propagação, o ambiente de RF. Tá? Então, com o scanner foi possível a gente fazer essa varredura, né, para identificar todos os sinais presentes ali na região. Conectamos o nosso aparelho de teste, né, nesse scanner, e a gente podia ter acesso a mensagens Layer 3 para fazer algumas verificações de comunicação, fazer o troubleshooting, a demodulação do sinal, então, tanto do LTE como do 5G também, e aí durante a execução dos testes, né, ter um quadro de informações aí em tempo real de como estava se comportando
o aparelho, quais eram os valores de throughput que a gente estava observando, as interações aí, né, de mensagem. Nós tínhamos uma curiosidade muito grande de entender qual o impacto que nós teríamos nesse terceiro estado que vem com o 5G agora, né? Então, nós estamos trabalhando em telecom, a gente está acostumado muito a trabalhar em idle e ativo, né, que é o que nós sempre tivemos no 3G, no LTE, ou o celular está no modo idle, ou o celular está no modo ativo. E agora a gente tem um terceiro estado, né, que é o estado inativo. E a ideia desse estado é que o móvel consiga restabelecer a conexão, né, e transmitir o dado de maneira muito mais rápida do que ele teria. Então, foi criado aí meio que né, falando em termos leigos, um caminho para que estabeleça essa conexão de maneira mais rápida. Então, isso traz alguns benefícios para aquele móvel que está na borda da célula de cobertura. Então, nós utilizamos todo esse ferramental para explorar essas situações, né, para que a QMC pudesse estabelecer de maneira muito técnica e precisa qual que vai ser a melhor estratégia de atendimento aos clientes que vai trazer a eles um melhor TCO para aquele investimento que eles estão fazendo, tá? Então, isso foi um dos grandes drives da gente fazer esse estudo todo dentro do POC, tá? E essa preparação, né, esses equipamentos aqui de medições foram essenciais para a gente chegar a essas conclusões que nós chegamos. Nós trabalhamos também com a ViaVi, tá? Hoje aqui no QMC nós temos todo esse ferramental, está disponível para nos suportarem aí. Aqui nós estamos realizando um troubleshoot, então aqui nós estamos testando somente o ramo SISO, né? Então aqui o site foi instalado, estamos irradiando somente o ramo SISO para ver como é que se comportaria aqui. Nesse momento a gente estava querendo observar, estava ocorrendo o seguinte: quando começava a trafegar dados, o site caía e a gente estava tentando entender em que momento que isso ocorria, por que estava ocorrendo, qual que era a causa, para a gente poder trabalhar, tá? Felizmente chegamos, né, identificamos qual era o problema e foi resolvido aí junto com o operador e com o fornecedor. Nós temos também preparados hoje toda a solução de bulk test, né, para coleta. Então, durante a execução do trial, né, nós atrasou um pouco a preparação dos nossos aparelhos de testes para estar suportando aí o firmware, né? Então, nós acabamos utilizando aí uma solução da própria Keysight, que nos foi cedido, né? Mais um ponto positivo aí dessa parceria com o pessoal da Keysight também, e que nos possibilitou fazer todas as coletas importantes para a gente, tá? E aqui foi utilizado maciçamente de diversas maneiras, tanto no walk test tradicional, para verificar a área de atendimento, mas também vários outros testes pontuais que foram realizados para que a gente tivesse as informações necessárias aí para poder, como eu já falei, né, entender a solução do 5G, entender como que o sinal se comporta e trazer aí sempre a melhor solução técnica para as operadoras. Tá? Então, aqui foi só uma introdução. Agora, vamos falar um pouco aí do caso em si, né, do Shopping Bossa Nova. Tá? Então, vendendo um pouco o jabá da QMC Telecom, né, nós somos uma empresa, a gente se preocupa muito com a preparação técnica de toda a nossa equipe. Tá? Então, em se tratando do 5G especificamente, a gente vem trabalhando já desde 2019 em entender e trazer a melhor solução 5G. Tá? Então, nós investimos em toda a equipe no programa de certificação da IBWave. A IBWave é um grande parceiro nosso nessa preparação técnica. Tá? Estamos aí também com o projeto de certificação 5G. No início do ano, nós tivemos aí todo um programa de treinamento 5G para toda a equipe técnica através do Inatel. Tá? Tivemos também com outros parceiros, outros treinamentos de preparação do 5G. E o que nós temos observado, né, é que essa preparação, esse conhecimento na utilização da ferramenta é essencial. Né? É uma ferramenta, né, a ferramenta é excelente, mas se você não souber o que você está imputando, se você não souber qual que é o resultado esperado, você pode encontrar problemas. Né? Então,
esse investimento na preparação técnica de toda a equipe aí tem se mostrado essencial para nós. Né? Bom, durante o trial aí, uma das grandes preocupações, como podem imaginar, era o modelo de propagação. Tá? Estou falando um pouco do trabalho que a QMC executa no 3G e no 4G, que são as que a gente está chamando hoje que faz parte das bandas sub-6, né, o FR1, se não me engano. A gente está bem acostumado já como se comporta o sinal, como se comporta a tecnologia. E a gente está tão acostumado que, às vezes, só de bater o olho no IRP da antena, a gente já sabe mais ou menos como que vai ter que ser a área de cobertura. Para o 3.5, né, e por essa nova tecnologia de interface de rádio, que é o 5G New Radio, né, existiam algumas dúvidas ainda. Então, nessa preparação toda, nessas medidas, nós coletamos vários dados aqui durante esse POC. Então, primeiro, como o Milton bem mencionou, é a preparação da ferramenta, é a gente saber configurar aqui, na hora de realizar o design, né? A gente entender o que é o sistema de sincronismo, o que é uma configuração do SSB. Nós temos aí, né, de acordo com o release 16, diferentes configurações de SSB, e vai depender o que é a operadora, qual é a estratégia de cobertura da operadora. Então, se ela vai fazer um carrier aggregation, vai ser uma, se ela vai buscar uma coexistência com LTE, vai ser outra configuração. Então, hoje a QMC está preparada para desvendar e caminhar aí nos diferentes modelos de configuração para poder gerar os projetos e as predições. Não somente isso, conforme a gente configura, os resultados são distintos. Então, a gente queria estabelecer, né, a gente já tinha aqui nesse momento os inputs. Então, aqui, o primeiro à esquerda é a primeira predição nossa, né, vamos dizer assim, a gente já tinha feito uma pré-calibração baseado no nosso feeling, né, mas não tínhamos dados ainda para suportar essa calibração. Então, aqui foi feito alguns ajustes baseados em experiências de mercado, em trabalhos de TCC de outros pessoal, programas de doutorado aí em várias universidades. Então, a gente trouxe alguns dados já para esse primeiro modelo. Né? Mas o essencial desse POC foi a gente trabalhar um modelo de calibração. Então, aqui a gente pode ver claramente, né? Tentar dar um zoom aqui, que no modelo não calibrado, a gente tinha uma distribuição muito grande aqui, uma variação muito grande nas amostras de sinais, né? Diferença da predição com a coleta aqui de walk test. Vamos ver que a gente fica entre menos 10 dB e 10 dB, né? Isso traz uma incerteza muito grande para o projeto. E o nosso objetivo é a gente ficar aqui o máximo possível entre 0 dB, mas 5 dB ainda é aceitável. Tá? Então, no LTE e no 3G, hoje aqui no IC, nós estamos aqui numa diferença de 0 a 2 dB. Esse foi o primeiro caso, né? E o que é realizado, esse é o trabalho que a QMC faz, todo projeto que a gente implementa, a gente vai realimentando a ferramenta. Então, esse é um esforço que nunca termina, a gente está sempre realizando isso. Às vezes a gente faz CW teste, faz coleta em algumas venues, a gente traz essas informações de volta para o modelo de propagação. Então, o modelo de propagação está sempre, vamos dizer assim, dando os outputs nos resultados de maneira esperada, né, e mais precisa. Então, aqui a gente pode ver, né, que depois dessa calibração, nós tivemos aí as amostras dentro entre 0 e 5 dB. Tá? E o resultado, né, desse esforço, né, a gente observa depois no walk test final, onde a gente pode ver que as amostras elas casam perfeitamente aqui, na maioria dos casos, né, na maioria das amostras, com os resultados coletados em campo. Então, esse é um trabalho que não vai parar. Para os próximos sites, a gente vai realimentar novamente a ferramenta. Isso é realizado em todos os sites. Tá? Bom, aqui uma amostra dos testes que foram realizados. Tá? E quem está mais atento vai ver aí que a performance do MIMO 8x8 ela foi menor do que a performance no MIMO 4x4. Para nós, o esperado era que fosse similar devido à limitação do aparelho de teste ser 4x4. Nós não conseguimos encontrar aí um aparelho que suportasse o 8x8 para a gente realizar essas coletas. Então, nesse... Um segundo. Bananei aqui. Saiu aí, voltou a tela? Perdão.
Voltou sim, Ricardo. Tá, perfeito, desculpa. Bom, nós temos aqui, né, e o que ocorreu, né? Então, a gente tinha essa expectativa, tivemos um programa de otimização muito forte depois do teste inicial. Então, quando a gente começou o trial, nós começamos lá no MIME 8x8, né? Conforme nós tínhamos um tempo, né, um limite de tempo para estar com o site irradiando, nós tínhamos autorização da Anatel, um curto espaço de tempo, né, disponível. Então, nós começamos no 8x8. E nesse momento, no início do POC, havia muita coisa que a gente não conhecia ainda, tá? Especialmente em capacidade e parametrização e conceitos de otimização do 5G New onde a gente poderia trabalhar essas otimizações para explorar a melhor capacidade no indoor. Tá? Então, foi feito esse 8x8, e conforme a gente foi avançando o POC, né, nós fomos aprendendo coisas novas e fomos explorando essas diferentes parametrização com a operadora e com o fornecedor em questão do rádio. Tá? E aí, quando a gente chegou nos testes do 4x4, a gente entendeu que a gente havia estabelecido algumas boas práticas quando da implantação indoor de um sistema 5G New Radio. Tá? Então, isso se reflete nos resultados que foram coletados aí e nessa diferença que a gente está observando. Outra coisa que pode notar é que nós não temos, por exemplo, em menos 95, né, um nível de sinal de menos 95, amostras em MIME 8x8. Né? Isso se deve ao fato que aqui a gente observou aquilo que o Milton falou, né, de quando a gente irradia aí em sistemas MIMO, as componentes de radiação elas se somam, né, ou se anulam, tá? Mas no final a gente acaba tendo aí um ganho na área de propagação quando a gente começa a trabalhar em funções mais elevadas de MIMO. Então por isso que a gente não tem um sinal menos 95 aqui, tá? Aqui esse sinal menos 95 a gente já estava extrapolando a distância máxima do ponto de radiação, né? E no entanto o MIMO 8x8 a gente não chegou nesse limiar. Né? Então todos esses testes aqui nos trouxeram alguns insights muito importantes, principalmente como posicionar a solução, o que a gente pode ofertar para a operadora, né? Qual que vai ser a estratégia de cobertura para diferentes cenários, para diferentes perfis de usuários, diferentes zonas de atendimento, diferentes objetivos de cobertura. Então, todos esses dados a gente coletou durante esse POC. Então, hoje a QMC está bem preparada, a gente tem esse conhecimento hoje, onde que a gente tem que densificar mais, onde que a gente pode tirar o pé um pouquinho, e tudo isso, né, para trazer sempre o melhor TCO da solução. Tá? Bom, como falando, né, a capacitação da equipe, é importantíssimo ter essa capacitação da equipe, a gente investe nisso constantemente. Tá? Estamos sempre buscando com os nossos parceiros essa capacitação de equipe, e isso vai em todo, né, não somente no ambiente de RF, de propagação, a utilização de ferramental, explorar um software de pós-processing, buscar novas formas de apresentação dessas soluções, dos resultados, equipe de campo, como trabalhar com fibra, como trabalhar com cabo coaxial. Então, essa capacitação, nós tentamos abranger aí todas as áreas segmentadas no esforço de telecom, tá? Pensando na cobertura indoor. Os programas de certificação da IBWave são essenciais para a gente. Tá? Como comentei, a ferramenta líder, a IBWave é líder, e nós temos muito orgulho de ter essa equipe totalmente capacitada. Tá? Então, nós temos aí 100% de toda a equipe técnica da QMC certificada a nível 2 e 30% aí, mais ou menos, então um pouco mais alto, certificados até o nível 3. Tá? Então, isso nos dá bastante segurança em tudo que a gente apresenta como solução. Tá? O esforço que a gente realiza na calibração do modelo de propagação, então, isso está sempre sendo realimentado, isso é um esforço contínuo, né? A gente isso nunca vai parar. Tá? Então, cada caso, eles são bastante peculiares, né? Cada caso é um caso. A gente costuma dizer que no indoor, principalmente, você pode ter 2 edifícios iguais,
mesmo tamanho, mesmo perfil de usuário, mesma arquitetura, e, no entanto, a solução vai ser diferente para os dois. Né? E a parte de ferramental, vocês vão ver que a gente investe bastante nessa questão de ferramental, não somente a equipe de engenharia, mas toda a equipe de operações da QMC, então, pessoal de implantação, tem ferramentas disponíveis, gerenciamento de projeto, nossa equipe de OEM, tá? Uma equipe bastante capacitada também, acho que a QMC, isso é um outro ponto importante, né? Nós estamos preparados para suportar nos troubleshootings, qualquer atendimento, reclamação de usuário, a gente vai na Venue, a gente verifica, tem um acompanhamento. Nossa equipe de OEM faz manutenção preventiva de toda a solução instalada, de todos os sites QMC. Tá? Então, essas manutenções preventivas aí, tem os intervalos de tempo já definidos, mas é realizado. Então, nós temos um programa de spare part para atender aí as operadoras em caso de falha. Então, assim, a QMC tem toda a parte de operações está muito bem preparada. Né? E não podemos deixar de falar também da equipe de Venue Acquisition para fazer essa interface entre a Venue, as operadoras e a própria QMC, sempre tomando aí uma atitude bastante, uma posição bastante central, né, em todo esse tratamento. Então, assim, essas são nossas conclusões. Para fechar aqui com chave de ouro, né, algumas amostras dos testes foram feitos em pontos diferentes, tá? Mas lógico, aqui são os resultados de pico. Nós temos mais dados aí. Hoje a QMC, né, possui toda a informação, por exemplo, da curva de atendimento. Então, qual é a distância que o usuário pode estar da antena, que nível de sinal que ele vai ter, que SNR que ele vai atingir, qual é a qualidade do sinal, qual é a referência, quais são os parâmetros de otimização a serem realizados aí num rádio, né, para ter a melhor performance possível. O que é melhor para explorar a questão do MIMO. A gente vai trabalhar com qual é a configuração, né, a parametrização do MIMO, por exemplo. O móvel vai reportar um index, a matriz, ele vai reportar como. Então, esses detalhes, né, que acabam fazendo toda a diferença. Tá? Então, hoje a QMC está preparada aí para a gente suportar todos esses desafios. Tá? E com isso, pessoal, encerro aqui, né, esse compartilhamento da solução. Acho que temos tempos aí, né, aproveitando, agradecer aqui a IBWave, tá, por fazer esse webinar acontecer, né, pela parceria aí que nós estamos sempre desenvolvendo, né, muito obrigado mesmo. Agradecer especialmente aí a todo o pessoal da QMC que esteve envolvido, né, uma equipe multidisciplinar e cada um teve um papel essencial. Então, desde o pessoal de vendas, o pessoal de tech sales que fez esse approach com uma operadora, a equipe técnica, né, de engenharia que pensou a solução, aos nossos executivos que apoiaram a iniciativa e deram todo o apoio, ao pessoal de implantação que hoje está preparado para suportar esses desafios do 5G também, trabalhando em diferentes arquiteturas de soluções. Tá? O pessoal de Venue Acquisition, que teve um acordo com a Venue para nos dar esse acesso ilimitado, né? É bem difícil, para quem está acostumado a trabalhar com indoor, a Venue está disponível para a gente. A gente ficou lá testando e importunando eles durante o dia todo e durante a noite toda, né? E o pessoal sempre muito solícito aí, tá? A operadora, especialmente, né? Pela confiança e por ter permitido que a gente realizasse esse POC, sem eles isso não teria acontecido, né? Poder compartilhar essa experiência com eles também foi muito importante, todos da operadora que participaram. Não dá para agradecer todos, mas fica aqui o agradecimento a todos eles, não sabem quem participou. A Roadsure, a Viavi e a Keysight também, todo o apoio, que está nos apoiando desde material técnico, nos ajudando nas medições, treinando a equipe para que pudesse ser realizado de maneira adequada todo esse trabalho. Tá? Então, muito obrigado a todos, um prazer enorme, estamos à disposição aí para qualquer dúvida. Tá? Obrigado, Milton. Obrigado, Ricardo, obrigado a você aí pela apresentação, pelo material também, né?
Agora, pessoal, a gente tem um tempo aí dedicado, né, para perguntas e respostas aqui. A primeira pergunta, Ricardo, é quanto tempo demorou, né, o POC e toda essa parte de testes e tal, desde o começo, aí quando vocês receberam, né, a autorização da Anatel e tudo, até chegar nas conclusões aí, finais? Tá, nós tomamos 30 dias, tá? Desde 30, desde o kickoff até o desligamento do site. tá, isso era baseado no limite também que vocês tinham de aprovação da Anatel? Ou... Exato. Não, essa foi a autorização disponível. 30 dias para poder realizar os testes. Legal. O André Fonseca aqui só agradece o compartilhamento das informações técnicas e parabeniza você, Ricardo, pelo alto nível de trabalho no POC apresentado. Muito obrigado, André. Um prazer enorme e obrigado por esse retorno também. Andreane Rosa fez algumas perguntas aqui. A primeira eu acho que já respondeu, né, Andreane? Quais foram os ranges de taxa de dados encontrados no ambiente indoor e outdoor para o download e upload? Estava aí presente no último slide, aí, no testezinho, né, do Ricardo. Ela pergunta também quais as marcas de antenas 5G utilizadas. Se teve parceria com a operadora, alguma coisa. Tá, as antenas, né, são antenas integradas dentro da solução do DAS, tá? Então, não são antenas externas. Então, nós temos ali na solução instalada vamos chamar assim, uma caixinha, onde tem os amplificadores dentro, e esses amplificadores já contam com as antenas internas, tá? Então, foi essa arquitetura aí que foi utilizada. Isso permitiu levar, né? A gente leva o sinal até esses pontos via fibra ótica. Tá? É diferente uma instalação tradicional, onde a gente precisa ter um cabo ou um jumper ligando até uma antena externa, por exemplo. Legal. Outra pergunta também foi se a QMC já tem planos de fazer algum projeto considerando também antenas multibeam, né? No caso, se já tem algum plano para projetos desse tipo. Temos sim. Nós já recebemos alguns acionamentos, né? E nós já chegamos a fazer tá? Em 2019, na FutureCon. Foi implantado lá na época para a FutureCon uma solução 5G com antenas ativas, Massive MIMO, né? Aí em parceria com os fornecedores de soluções, Huawei e Ericsson. E nós já temos um novo acionamento para começar a pensar algumas soluções aí para caso muito específico. Né? Então, nós estamos trabalhando atualmente, estamos desenvolvendo a solução, rodando as petições, né? E aí nos apoiando maciçamente na capacidade do iBwave, da ferramenta iBwave, nos suportar com essas petições. E devemos ter aí, esse ano ainda, algum case já com Massive MIMO. Legal. Mas lembrando, né, que o Massive MIMO Indoor, ele não é muito comum, né? Esse acionamento que a gente teve é um caso bastante específico, né, que é para atendimento aí de um grande evento, para não gerar uma confusão. Certo. O Celso pergunta, bom dia, qual o player do rádio utilizado no POC aí? Foi o que a operadora nos cedeu ali, que trouxeram, né, como rádio, foi um rádio da Huawei. Huawei, ok. O Marcelo Alves de Andrade pergunta, bom dia, Milton Ricardo, parabéns pelo case. Gostaria de saber se é possível usar um DAS ativo para combinar GSM 1800, 3G 2100, 4G 2600 e 5G 3500. É sim. Tá? Então, os nossos projetos, né, quando a gente pensa neutral host, tá, no mundo da QMC, por que a gente chama neutral host? Né? Ele tem que ser neutro na solução e no que você consegue colocar dentro dessa solução. Então, quando a gente fala um projeto neutral host, ele é agnóstico à tecnologia e frequência, ele tem que suportar tudo. Tá? E isso significa todas as operadoras, todas as frequências, todas as tecnologias. A gente consegue colocar isso tudo dentro do mesmo sistema irradiante.
Aí é só importante fazer uma distinção que dentro do mesmo sistema irradiante não significa que é dentro do mesmo equipamento, tá? Ele pode ser dentro da mesma plataforma. A gente tem que tomar alguns cuidados aí na questão do rádio. Um rádio amplificador, ele não vai operar muito bem se ele tiver TDD e FDD junto. Tá? Então, dependendo do modo como foi fabricado esse amplificador, a gente pode ter problemas. Legal. Outra pergunta aqui é Então, qual normalmente, o que foi... a gente faz é separar um amplificador e que tipo de utilização de tecnologia que ele... cuidado, né? Pode falar, meu pergunta. Ah, tá. Não, beleza. Obrigado. Qual foi a preparação, né, e como está o preparo da ferramenta do Web Design para as ondas milimétricas? Foi um trabalho árduo, né, porque realmente preparar a ferramenta para adequar, né, o nosso modelo de propagação, que é proprietário da Wave Fast Ray Tracing, né, para as ondas milimétricas, demandou bastante tempo aí, né, principalmente para conhecer de forma real, né, os efeitos, principalmente dos materiais, né, como a gente comentou durante o webinar, nas ondas milimétricas, né, a gente vai ter uma penetração muito menor e, em consequência, também uma reflexão maior, né? Então, como o modelo de propagação considera todos esses aspectos, né? Foi feito realmente um trabalho grande e com muito teste em laboratório, testes reais, né? Com diferentes materiais e assim foram atualizados, né? Todos os parâmetros de perda por penetração, reflexão, difração, né? Dos materiais para as ondas milimétricas, né? Então, hoje em dia a ferramenta está totalmente preparada para esses projetos também e adequar os resultados aí como a gente pode ver também até numa comparação ali das predições, né? Deixa eu botar a pergunta aqui. O Fernando só agradece, né, a oportunidade e a transmissão de conhecimento aí. O João perguntou, eu acho que até o Ricardo já respondeu, né? Mas ele perguntou se a antena ativa usada foi uma Lampsight N78 da Huawei. Foi instalado outro Lampsight com LTE? Não, não foi um Lampsight, foi um parceiro, um outro parceiro da QMC. Tá? Nós temos aí um site instalado com Lampsight, mas nesse POC aí a gente trabalhou com outra solução. Como eu falei, foi uma solução totalmente neutro host, tá? É uma solução que suporta aí, como eu já comentei, né, todas as operadoras, todas as tecnologias, todas as frequências e a entrada do sinal pode ser Ericsson, pode ser Huawei, pode ser Nokia, pode ser qualquer fonte de sinal integrado. Legal. Outra pergunta aqui, Ricardo. Com os resultados que vocês obtiveram na QMC e pensando agora, né, com o crescimento do 5G, desenvolvimento do 5G, qual a expectativa de vocês para a implementação de sistemas indoor no 5G comparado ao LTE, né? Vocês esperam ter mais projetos 5G indoor, menos? Qual a perspectiva? Olha, é difícil dizer, né? Quem participou aí de outras migrações de tecnologia, né? Tem um fato importante que está ocorrendo hoje, que assim, quando a gente migrou, por exemplo, para o GSM, para o 3G, tinha um fator bastante impactante que era a disponibilidade dos móveis, né? Então, os telefones celulares não estavam prontos ainda. Então, isso acabou causando um delay na aceitação, na penetração da tecnologia. Do 3G para o 4G, a gente observou praticamente o mesmo cenário. Né? Agora, do LTE para o 5G, já tem uma penetração muito maior, historicamente falando, das outras tecnologias. Isso significa que os móveis já estão disponíveis, em muitos casos, né? Dependendo da frequência. Então, assim, a gente estima que essa penetração maior vai trazer um impacto, sim, nos planos das operadoras, né? E que isso vai demandar novos projetos, com certeza. Agora, quantidade, assim, é difícil, né, estimar. O percentual é difícil prever, né? Exato. Bom, pessoal, O importante, oi. Só ressaltando, desculpa, o importante é estar preparado, né? E a Sim. QMC está preparada para abraçar aí o que os clientes
demandarem. Tá? Então, a gente tem a equipe toda treinada, toda preparada, ferramental pronto, e estamos disponíveis aí para auxiliar da melhor maneira possível sempre. Não, não, sem dúvida. Eu acredito que no webinar isso ficou claro também, né? Pessoal, não temos mais tempo, né? Já passamos até 1 minuto e meio aqui já. Mais uma vez queria agradecer a todos aí pela participação, em especial aí ao Ricardo, à QMC também por compartilhar com a gente essa experiência aí. Realmente, quando há uma nova tecnologia, algo novo assim, o pessoal sempre está ávido, né? Por conhecimento, por compartilhar e é sempre muito legal. O pessoal está disponível também para compartilhar informações, experiências, né? E infelizmente não conseguimos responder todas as perguntas aqui, pessoal, mas fiquem tranquilos aí, eu vou encaminhar as que forem dedicadas ao Ricardo também, responder por e-mail, tá? E agradecer a todos vocês aí, desejar um bom final de semana aí e estaremos presentes aí de volta num próximo webinar, tá bom? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos, um excelente resto de semana, hein? Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.